1870, começou a ser construída a Ferrovia Paulista, indo de Campinas a Jundiaí. E para que essa construção avançasse e os trilhos fossem instalados, era necessária a construção de uma ponte, que foi construída de madeira e para sua melhor conservação foi tratada com piche, passando a ser chamada de Ponte Preta. Sempre morei aqui no bairro, já nasci pontepretano. Para mim é uma satisfação, é gratificante morar, até porque também, os dias de hoje, não há necessidade, por exemplo, de eu ir para o campo de carro. Eu desço sempre a pé. Desde criança eu já tenho esse costume de descer para o campo da Ponte Preta a pé. Para entender melhor a história do mais antigo time de futebol em atividade do Brasil, que surgiu em 1900, temos que voltar ainda mais no tempo. Pois bem, era nesse bairro que em 1900, garotos estudantes do Colégio Culto à Ciência praticavam o esporte que chegara há pouco no estado, trazido por Charles Miller cerca de 6 anos antes e que se tornaria uma paixão nacional. Nessa época, o futebol era febre entre os paulistanos, porém não havia chegado a todo o interior, apenas em Sorocaba, onde ouvia-se falar de um grupo que também praticava o mesmo esporte por lá. Em Campinas, esses alunos do tradicional colégio se reuniam em um descampado no começo da Rua Abolição. E em 11 de agosto de 1900, esses mesmos garotos decidiram fundar um clube de futebol. Miguel do Carmo, Luiz Garibaldi Burgh, Antônio Oliveira, o Tonico campeão, Alberto Aranha, Dante Pera, Zico Vieira e Pedro Vieira da Silva, que seria proclamado o primeiro presidente da Associação Atlética Ponte Preta. Fizeram parte dessa assembleia que entraria para a história, criando o primeiro time de futebol de Campinas. Mas quem pensa que a Ponte Preta já nasceu nesse estádio grandioso, se engana. As primeiras partidas foram disputadas onde hoje está construída a igreja de Santo Antônio. E nada de gramado, eram grandes descampados e nem mesmo as doloridas raladas nos joelhos e nas mãos com os tombos diretos na terra ou os machucados dos pés ralando nas pedras fizeram com que esse grupo de garotos desistisse do futebol. José Giacomelli, um grande incentivador da garotada, doou o uniforme para o novo time, além de presentear os meninos com as primeiras redes para as traves ainda feitas de bambus. A partir daí, a Ponte Preta passou a participar de campeonatos. Em 1912, conquistou seu primeiro título como clube amador, vencendo o campeonato da Liga Campineira de Futebol. Em 1923, a Ponte é campeã do certame amador da Zona Paulista, organizado pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, antecessora da atual Federação Paulista de Futebol. A Ponte recebe a Taça Rio Branco, oferecida pelo Clube de Americana. Foi em 1927 que a Ponte Preta começou a mandar jogos no estádio da Avenida Júlio de Mesquita, projetada pelo engenheiro Lix da Cunha. Porém, em 1930, perde o estádio, hipotecado para credores. Em 1933, para disputar os campeonatos de caráter estadual, a Ponte Preta aluga o estádio da Mogiana. Somente em 1944, no aniversário de 44 anos da Ponte Preta, o presente merecido. É lançada a pedra fundamental do estádio Moisés Lucarelli em um terreno de 35 mil metros quadrados. Mas o resto da história continua só no próximo episódio.
Na última parte da nossa história, voltamos ao tempo, chegando ao surgimento da Ponte Preta. Depois de muita vontade de jogar futebol, amigos que brincavam de bola no bairro que levou o nome pela ponte de madeira que por ali foi construída, oficializou o clube e com muita ajuda se tornaram profissionais. E com essa mesma força de vontade e mais uma vez com a ajuda de torcedores, Olímpio Dias Porto, José Cantúzio e Moisés Lucarelli decidiram que o clube merecia uma casa. Foi então que começaram a reunir dinheiro para comprar um terreno de 35 mil metros quadrados na antiga Chácara Maranhão, no bairro Ponte Preta, onde sonhavam construir um grande estádio para seu time. Depois de lançada a pedra fundamental do estádio Moisés Lucarelli em 1944, deu-se início a uma mobilização que movimentou toda Campinas por 4 anos. O material de construção foi conseguido junto a amigos, empresários e da famosa Campanha do Tijolo, que teve início após a terraplanagem. Durante a semana, os caminhões da Companhia Vieira estacionavam na rua Barão de Jaguara para receber doações de material e nos finais de semana, a torcida e até mesmo jogadores trabalhavam em mutirão na construção do estádio. A arrecadação foi tanta que, ao final, ficou conhecida como Caravana dos 250 mil tijolos. Na próxima semana, você vai conhecer um pouco mais dessa história. Lembra-se da última semana, quando contamos que foram os torcedores que ajudaram com materiais e mão de obra a erguer o estádio? Pois agora essa história continua. No terreno adquirido, existia somente uma pequena casinha simples, que se localizava onde foi determinado exatamente o centro do gramado. Os engenheiros responsáveis pelo projeto foram Alberto Jornado Ribeiro, Eduardo Badaró e Mário Ferrares. E se engana quem pensa que Moisés Lucarelli foi quem deu a ideia de o estádio receber seu nome. Na verdade, Lucarelli era muito modesto e não pensava em ver seu nome nesse empreendimento. A diretoria aproveitou uma viagem do patrono à Argentina para colocar o nome dele na fachada do estádio. Seu apelido majestoso foi conquistado depois de uma matéria do jornalista Fernando Panattoni, que publicava a seção Campinas Esportiva no jornal Gazeta Esportiva, quando ele se referiu ao estádio como um empreendimento majestoso, já que na época Campinas tinha 140 mil habitantes e o estádio previa um local para abrigar 30 mil. E foi 4 anos depois da inauguração da pedra fundamental e depois de muita colaboração dos apaixonados pela Ponte Preta que foi realizada a inauguração parcial do majestoso em missa campal no dia 7 de setembro de 1948. E a inauguração oficial do estádio foi no dia 12 de setembro. E foi nessa casa majestosa que a torcida pontepretana viveu grandes conquistas, comemorou inúmeras vitórias em derbys e ajudou o time quando ele mais precisou.
1951 foi um ano de grandes conquistas para Ponte Preta, que já no início do ano, exatamente no dia 15 de janeiro, passou a fazer parte da primeira divisão paulista. Dentre vários tópicos trazidos no documento histórico que promoveu a Ponte Preta, a principal divisão, um deles dizia que a Associação Atlética Ponte Preta estava perfeitamente enquadrada nas exigências da Lei de Acesso e dos estatutos da Federação, e considerou louváveis os sacrifícios desenvolvidos pela associação, que, num grande exemplo a ser seguido por todos, construiu com suas próprias possibilidades um maravilhoso estádio e que tanto honrava o desporto brasileiro, propondo assim a elevação imediata à primeira divisão de profissionais com direitos iguais aos dos clubes equiparados ou fundadores. Sendo assim, a Ponte Preta entrou para disputar as primeiras colocações do bloco intermediário. Naquele tempo, o título máximo ficava restrito ao trio de ferro, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, com chances remotas a Portuguesa e Santos. O campeonato de 1951 teve início em junho e terminou em janeiro do ano seguinte, e a Ponte se classificou em 6º lugar com 30 pp, pontos perdidos. Outra grande conquista do clube nesse ano foi a inauguração da iluminação do estádio. Antes disso, não haviam as torres e a iluminação deixava a desejar, comparando com a excelente iluminação atual. Porém, tratava-se de uma grande melhoria para o clube, passando a programar jogos noturnos, amistosos e oficiais, sempre bem aceito pelo público geral. O jogo inaugural foi em 14 de abril contra o Corinthians, terminando em 1-1. A Ponte Preta, ainda nesse ano, foi a campeã da Taça da cidade de Campinas, contra Mogiana e Guarani, campeã da Taça Gazeta Esportiva pelo Juvenil, campeã invicta amadora do estado. Em 1952, alegando falta de tempo, deixava a presidência o doutor Olímpio Dias Porto, assumindo a direção do clube Arnaldo Nunes Tubino. Ainda nesse ano, a Ponte Preta conseguiu sua primeira vitória internacional, depois dos 2 outros confrontos, quando obtiveram um empate. 2-2 contra o Rapid de Viena e 1-1 contra o Libertad do Paraguai. O jogo se deu em Campinas contra o Estudiantes de La Plata, pelo placar de 2-0. Marcaram os gols Manuelito e Lanzoninho. Já pelo Campeonato Paulista, o time base continuou sendo o Esquadrão de 51. Ao time sobrava técnica, porém faltava garra e determinação. A falta de raça, contrária às origens populares e tradicionais de muita luta da Ponte. O Corinthians venceu o campeonato, tendo o São Paulo como vice-campeão. Pelo torneio triangular, a Ponte foi campeã. Por iniciativa da Ponte Preta, foi realizado entre 29 de junho e 6 de julho um torneio envolvendo Ponte, Guarani e Bangu AC, vice-campeã carioca. Todos os jogos foram realizados no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta venceu por 2-1 o Bangu e o Guarani por 4-0. Ainda em 1952, a Ponte Preta conquistou o troféu Clube Predileto do Interior, em concurso realizado pelos diários associados da capital. Na próxima semana, a continuação de nossa história e de nossas conquistas. A história da Ponte Preta continua essa semana com o ano de 1953.
começo de 1953, o presidente Arnaldo Nunes Tubino renuncia. A ata, redigida pelo então secretário-geral, Antônio Maracini, relata os motivos da renúncia. Nas exatas palavras redigidas por ele, pelo senhor presidente foi dito que, com o fim de facilitar a tempo a tarefa da nova diretoria, no que diz respeito à contratação de novos atletas para a próxima temporada, resolveu apresentar a sua renúncia, juntamente com a do senhor Ralfo Fonseca Ribeiro, primeiro vice-presidente dos cargos que ocupam. Esclarece que tal fato ocorreu considerando-se que o mandato da atual diretoria vai até a primeira quinzena de junho e a renovação da diretoria, na época legal, coincidirá com o início do campeonato, o que trará dificuldades diversas aos nossos diretores. No dia 10 de março foram eleitos Ralfo Fonseca Ribeiro e Irmante Lucarelli para presidente e vice-presidente da diretoria. Nesse mesmo ano de 1953, a Associação Atlética Ponte Preta havia se preparado melhor para o Campeonato Paulista, que nesse ano foi disputado por 15 agremiações. Com muita garra e determinação, a Ponte Preta terminou em 6º lugar na classificação. E foi também em 1953 que aconteceu o primeiro derby no Brinco de Ouro, no dia 7 de junho, onde a Ponte Preta venceu o Guarani por 3-0. O jornal Diário do Povo dizia em 9 de junho: uma contagem que não deixa de ser justa, uma vez que os pontepretanos estiveram melhores entrosados. Espetáculo pobre em técnica e movimentação, mas rico em indisciplinas, culminando com uma depravante cena de pugilato no final do prélio. O Guarani desperdiçou 2 penalidades máximas. Entraram em campo nessa partida Ciasca, Bruninho e Valdir, Pitico, Carlito e Carlinhos, Noca, Gatão, Nininho, Bibi e Jansen, o Boquita. Na semana que vem, você confere os acontecimentos de 1954 aqui da Ponte Preta. Em 1969 foi um ano mágico na história da Ponte Preta. Fomos campeões da primeira divisão paulista de profissionais, dando acesso à divisão especial, a atual primeira divisão. Era um time diferenciado, com 8 jogadores vindos da categoria de base. Temos aqui um documento original da época, dado para os conselheiros, depois da conquista do título, e a taça de 1969, uma das taças mais bonitas do nosso memorial. Convoco você a visitar o memorial e conhecer um pouco mais da história da ponte, e em especial o campeonato de 1969. Em decisão recente, a CBF uniformizou todos os campeonatos brasileiros desde a década de 50 até o último campeonato em 2010. Então a Ponte Preta é o primeiro time do interior do Brasil a jogar um campeonato brasileiro em 1970.